Pronto. Pronto. 30. Pronto, a gente abriu aqui. Aceitei a Paty. Vamos esperar o Tino. O Tino também. Oi, Paty. Ah! Achei que Cadê ia o... rolar uma violência não verbal comigo. Não, mas entre o Constantino e você, eu prefiro ir com você, né? Cadê ele? Não sei, cadê ele? Eu pergunto. Entra aí, doutor Constantino. Dessa vez eu fui mais rápida, mandei a solicitação antes dele. Talvez ele não entre agora, né? Não, entra sim, é só ele pedir o convite. Algum probleminha técnico aí. Estamos de volta, estamos de volta. Vamos lá. Bom, é um tema bem atual, a gente estava comentando sobre isso. É um tema que a gente vem convivendo diariamente nos dias dia a dia aí dos domicílios, né? Então, eu vou começar aqui a live para a gente poder... A Tainara está reclamando que a minha paciente não consegue marcar consulta. Tainara, em qual consultório? Manda um direct para mim, que a gente está sempre com vaga. Ainda mais para você que passa, se não me engano, lá em Atibaia. É só mandar um direct aí que eu peço para ligar no seu celular. Tá bom? Paty, acho que é melhor do que... Não chegou o convite do Tino para mim. Algum problema está tendo aí. Eu vou lá. O Felipe elogiando a camiseta aí, né, Filipão? Camiseta do EAA, do nosso clube de carros esportivos lá de Atibaia, aqui, ó. O EA, que o Filipão agora está lá na Inglaterra, né? Não está aí com a gente, tá de mala para lá, mas obrigado aí. Chama o Tino aí para fazer, é mais fácil fazer todo mundo junto. Tá, vou chamá-lo. Tá bom. Essa cadeira. Tá vindo. Falou que solicitou 3 vezes, não abriu mesmo. Não sei, algum problema aqui. Com certeza aí. E ele também? Boa pergunta. Eu tô um pouco aliviada porque não é, né, a folga masculina. Bom. Nem tão pouco tá um problema de internet dessa vez com você, né? Pelo amor de Deus. Mostra a camiseta de novo. Ô, Felipe, eu mostro para você. Peraí, aqui a camiseta de novo, para você tirar um print. Pode tirar um print aí. Pronto. Depois eu te mando uma foto melhor. Fica tranquilo. Pronto, estamos aqui. Pronto, bora lá. Então é um tema que a gente vem, né, falando bem atual, que é a violência doméstica. É um tema que foge um pouco da minha parte como dermatologista, porém é uma área de interesse médico, uma vez que primeiro fala do bem-estar, né, biopsicossocial, vamos assim dizer, de qualquer pessoa. Então, como médico, essa live, minha pergunta é mais para vocês, como médico, né, que eu não, graças a Deus, até agora, não peguei nenhum caso no consultório de violência doméstica, propriamente dito. Quando eu falo de violência doméstica, é porque pode ser com homem ou com mulher, tanto faz, né? Uhum. Mas, na verdade, eu tenho percebido um aumento até das pessoas, tanto homem quanto mulher, que estão frequentando o consultório normalmente, fazendo atendimento presencial e telemedicina, mas eles têm vindo com uma maior ansiedade e problemas mesmo em casa de relacionamento. Então, vou passar a bola para vocês se apresentarem, e você, como psicóloga, pode abrir aí a conversa, e o Constantino vai ajudando também, interagindo junto aí com a questão do conceito profissional em cima disso. Uhum. Vamos lá. Bola para vocês. Boa noite. De novo, obrigada pelo convite. Incrível. Estou gostando dessa experiência. Só que dessa vez o tema é um pouco mais sério, né? Porque engloba a violência e a gente sempre pensa na violência física, mas não é a única. A violência verbal, a violência emocional também acontecem de formas até mais mascaradas. Fica fácil da gente reconhecer. As outras não, né? Tem muito sendo abusado emocionalmente por aí, homens e mulheres, mas na maioria mulheres. Os números indicam isso.
E não percebem relacionamento abusivo, age para depois uma violência física. Então, eu abro essa nossa conversa com a palavra indignação. A gente tem que se indignar o tempo todo. O tempo todo. A gente não pode não ver nada longe da gente. A gente tem que se indignar, se incomodar e fazer alguma coisa. Complementando, na Sim. verdade, a violência doméstica, boa noite a todos. A violência doméstica, ela faz cair por terra toda e qualquer brincadeira da minha geração. A minha geração, ela cresceu aprendendo a ser machista. A gente brincou na escola com brincadeiras machistas, com brincadeiras de gênero, com brincadeiras que hoje, diante do problema da violência, cada um de nós tem que, no mínimo, se conscientizar que a gente foi babaca e que a gente tem que deixar de ser babaca. Esse tipo de brincadeira não pode existir mais, porque tem muita gente sofrendo e é óbvio que não é a brincadeira que faz o sofrimento, mas a brincadeira alimenta quem não tem, como nós, a capacidade de entender. Então, você brincar com coisa séria, você fazer brincadeira com machismo, carrega acaba terminando na violência. E estudando um pouco o tema, é assustador. A violência doméstica no mundo, não só no Brasil, ela tem números assustadores de pessoas que ficam, de certa forma, encarceradas. Porque a dificuldade, por mais que o Estado tente, a gente vai falar bastante disso, por mais que o Estado tente dar suporte para essas mulheres agredidas, é muito difícil, porque o agressor está lá. O agressor, às vezes, é quem sustenta a casa. O agressor, às vezes, a agredida nutre amor pelo... Por incrível que pareça, até uma área da psicologia que a Patrícia pode ajudar, mas ela nutre amor pelo agressor, dependência econômica, dependência psicológica. E é muito complexo. Então, há uma preocupação de como é que eu denuncio aquele que sustenta os meus filhos. É complexo. E é muito mais amplo do que se falar do próprio marido, né? A violência doméstica, ela extrapola. É do filho, é do vizinho, é do namorado. O assunto é complexo, mas eu queria ficar deixando esse recado. Que sirva esse tema para que a gente entenda que esse tipo de brincadeira, porque não acontece na nossa casa, está errado. A gente tem que parar com isso. Se essa live servir para que a gente, com as pessoas todas que assistam, criem a consciência de parar de fazer brincadeira com as outras pessoas, brincadeira que zomba daquilo que o outro é ou daquilo que o outro não pode ser, eu já me daria por satisfeito. Eu queria colocar uma coisa... Não, isso aí, adorei. Ainda bem que mora aqui em casa, né? Olha só, essa coisa de que a mulher... Vamos falar da mulher, que eu acho que é o mais gritante numericamente. Na estatística, a mulher aparece mais. Essa coisa de que a mulher nutre um amor por esse companheiro que, de alguma forma, agride, eu queria colocar eu penso em relação a isso. É um desamor. É um desamor. Essa mulher, ela pode perfeitamente estar confusa em relação a tudo isso, porque ela tem um desamor para com ela própria. Se eu não me amo, quem vai me amar? Que amor eu vou esperar do outro? Né? E esse desamor, ele pode vir por N motivos. Né? A gente tem algumas coisas que são a cultura, né? A cultura brasileira é machista, mas as mulheres apanham aí pelo mundo, não é só aqui. Né? Eu não estou orgulhosa disso, nem feliz, porque não é só a gente, mas não é só a gente. Isso acontece no mundo inteiro. Em números assustadores mesmo. A gente estava discutindo hoje, realmente os números são assustadores. Então, essa coisa do amor, ela é bem importante, porque eu acho que ela é a base. Né? A mulher tem medo de não sustentar os filhos, ela tem como recorrer à família, por mais pobre que seja, ela recorre à família, ela recorre a um amigo, ela recorre ao padrinho dos filhos, ela recorre a um chefe, ela tem a quem recorrer. Agora, quando é desamor, quando eu acho que eu não sou merecedora de um amor respeitoso, eu me permito. Eu me permito apanhar, eu me permito ser agredida verbalmente, emocionalmente, eu me permito ser rebaixada.
E isso pode vir da cultura machista, isso pode vir de uma ausência paterna, pode vir de uma ausência de respeito familiar. Sabe aquela família que faz bullying um com o outro? Isso é tão comum. Sim. Eu fui até buscar uma almofada porque eu estava mais baixo que é para... Bom, na verdade, o que eu venho percebendo, e aí assim, eu sempre tento dar algum link entre o tema e a minha realidade de consultório, né? Esse tema, ele é um tema que ele foge um pouco, como eu disse, da minha prática diária até certo ponto. Porque a violência doméstica, ela, falando como médico, e aí o tema para colocar no meu perfil foi porque é uma questão de, na minha opinião, interesse médico público, né? Mas dentro da dermatologia, que eu sempre falo, acho que não é dessa 10ª live que eu falo a mesma frase, a origem do tubo neural embriológico é a mesma da pele. Então, a história de que tudo vai à flor da pele é verdade. Então, a gente percebe, sim, no consultório, as mulheres... Eu vou falar de mulher porque meu público na dermatologia é bem meio a meio, porque eu trato o cabelo, então a parte masculina é mais frequente, mas a gente vem percebendo, aliás, eu venho percebendo erupções cutâneas, que nem acne, dermatites, vindo com uma maior presença por causa do quadro de ansiedade ou de opressão e pressão em domicílio. E da parte tanto masculina como feminina, aumento de queda de cabelo, absurdo o aumento de queda de cabelo que eu venho tendo no consultório em relação a pacientes. E às vezes a pessoa vê, pô, alopecia androgenética. Não, nem é alopecia androgenética, ela é uma alopecia momentânea por um nível de estresse, que isso impede as ligações dos receptores de membrana, né? Mas, enfim, essa questão da opressão ou do sentimento de inferioridade ou de impotência em domicílio, seja ele masculino ou feminino, seja violência agressora do ponto de vista físico, seja violência psicológica, por pressão psicológica, ela é muito presente. É muito presente. E nesse ponto, a minha maior experiência que eu tenho no consultório são de maridos mesmo que proíbem as suas esposas até de irem procurar tratamentos para que elas fiquem bonitas, que no fundo é bonita para ele de volta, né? Porque se eles são marido e mulher, é para ele de volta, mas tem ciúme, aí não sei até que ponto, é uma pergunta, né? Até que ponto é o ciúme ou até que ponto o ciúme passa a ser uma violência doméstica. E nesse momento... Oi? Posse. É um ciúme que vira Pode? posse. Vira a mulher possessividade. A ponto de alguns maridos, eu vou falar porque isso é verdade, alguns maridos gerarem bloqueios, literalmente bloqueios mentais nas mulheres, com síndrome de diminuição da pessoa e tudo mais, de ter problema de relacionamento, embotamento afetivo mesmo, né? E nessa época de isolamento social, nessa época de convívio maior em domicílio, isso vem mais à flora, né? Isso floresce, né? Isso surge com maior frequência por causa do dia a dia que eles vêm vivendo. E aí, por conta desse dia a dia, dessa prática e dessa opressão diária, esse problema vem à tona. Mas não é um problema de agora do isolamento social, é um problema que piora nesse momento de isolamento social. Então, até, Tino, você que pesquisou sobre dados e tudo mais, talvez nesse momento esteja muito pior o cenário, porque está tendo subnotificação, porque o pessoal não está indo na delegacia notificar todos os casos, né? Então, esses números são feitos em cima de... O que foi? Alô? Esses números são feitos em cima de dados estatísticos, em cima de denúncias, de boletim de ocorrência e tudo mais. E quando as pessoas deixam de notificar, isso acaba gerando um índice menor do que o real. E eu acho que nesse momento a notificação ela vem sendo menor, né, do que de fato ela deveria acontecer. E por conta disso também a realidade dos fatos ela é menor, né? Então eu acho que essa questão da opressão domiciliar, essa pressão psicológica, acaba sendo um problema bem presente e um problema que tem que se buscar uma solução. E aí, o intuito da gente conversar com a advogada e a psicóloga ao mesmo tempo é que... Você quer que exclui?
Você quer... Não está me ouvindo? Não? Pessoal, me dá um feedback aí. Quem está ouvindo o quê? Ou quem não está ouvindo? Só para eu poder saber aqui. Tá todo mundo me ouvindo? Quem me ouve? Ou não me ouve? Tá todo mundo me ouvindo? Bom, o pessoal tá me ouvindo. Eu acho que é no de vocês. Sai, Tino. E voltam. Entra de novo. Vocês. Eu acho que são vocês. Tá bom? O tema ele é muito importante. E aí, nesse momento que a gente vem passando por esse momento de isolamento social, essa falta de compreensão, até mesmo em domicílio, né? E falta de compreensão com o próprio, né, colega ou próprio parceiro em domicílio, acaba gerando um constrangimento muito grande. Opa, oi, Constantino. Voltamos pela minha agora. O seu convite entrou assim que vocês saíram aí. Vamos ver se agora a gente consegue. Eu já falei para você trocar o aparelho da Patrícia. Isso aí é bullying ou opressão domiciliar, viu, Patrícia? É um iPhone. O que eu vou fazer mais? Então. Então, o que eu estou falando, pessoal, é o seguinte. Esse problema todo, ele aflorece agora muito firmemente por a questão do convívio. Então, até então, tanto o homem quanto a mulher, como eles saem do domicílio para o seu ambiente de trabalho, para a rotina diária de cada um, esse convívio diminui, então os problemas também acabam disfarçando ou passando pelo dia a dia. Quando você passa a ser obrigado a conviver, é lógico que as diferenças, em qualquer ambiente, na minha casa, na sua casa, na casa de quem tem violência domiciliar, os problemas vão ser mais expostos. E aí o problema é gerenciamento, ou administração dessas diferenças. Agora, isso não pode jamais se transformar numa violência, seja ela verbal, seja ela física, né? E o que eu estava falando, não sei se vocês ouviram, porque as estatísticas ela apontam um número crescente. Porém, nesse momento, o momento atual, não está tendo notificação. Então, na verdade, na minha opinião, o problema está muito maior do que, de fato, ele já era, né? Porque não está tendo notificação. Né? Então, é um momento de isolamento. Então, comenta um pouquinho aí, pessoal. Deixa eu falar uma coisa. Eu estou recebendo o WhatsApp aqui, que saiu da minha porque eu entrei ao vivo na sua. O ideal seria eu entrar para ficar ao vivo na minha também, porque tem um monte de gente que não tá conseguindo acessar o seu Insta. Porque eu entrei como convidado da sua. Não tem problema. Aí não está transmitindo na minha. Transmite ao vivo em todos que estão participando. Então tá bom. Porque eu estou monitorando aqui, o índice de espectadores não diminuiu, se manteve. Tá bom, beleza, vamos embora. O que... Continua. Não, eu estou pedindo para vocês comentarem isso. Eu acho que o grande problema da violência doméstica no momento de pandemia é o isolamento. É até meio lógico. Por quê? Porque você ficar isolado, para quem não sofre, não tem o histórico de violência, para quem tem, vocês falaram disso na live anterior, para quem já tem um relacionamento saudável, já é difícil. Imagina para quem está confinado, quem é o seu próprio agressor. Então, a mulher hoje, ela está confinada, obrigada a uma quarentena, convivendo com aquele que em dias normais, que não tem o estresse da pandemia, que não tem o estresse da rotina de estar junto 24 horas, já a agride, já a violenta. Então, isso faz com que os índices de violência doméstica nesse período de pandemia, eles disparem. Eles dispararam em todo o mundo, não é só no Brasil. Na China, na França, na Itália, na Espanha. São políticas que estão sendo feitas para tentar melhorar. Então, por exemplo, na Itália, as mulheres em situação de violência, a Itália, que é um país, em tese, mais desenvolvido do que o Brasil, com menos diferença social, a Itália está levando as mulheres para quartos de hotéis para preservá-las.
A França, a mesma coisa. A França instalou em supermercados, em farmácias, postos de atendimento para que a mulher possa comunicar a violência no momento que ela consegue estar longe do seu agressor. O Reino Unido, por exemplo, tem um site que você acessa para denunciar a violência e que qualquer toque nesse site, ele sai automaticamente desse site, entra em outro e não fica histórico para que a gente não tenha esse problema. Se a gente pegar a Argentina, Chile, a Espanha, por exemplo, criaram nas farmácias um código. Então, quando você liga para a farmácia e pede, eu quero uma máscara 19, ou na Argentina, por exemplo, eu quero uma máscara vermelha, automaticamente é o sinal de violência que já transfere a ligação para os órgãos de proteção da mulher. Então, a situação é bastante delicada e ela aumenta exatamente por esse confinamento. Aí eu acho que era importante ouvir um pouco o que a Patrícia tem a dizer disso. Tem uma pergunta só aqui, Tino, que eu vou aproveitar a sua fala para já te direcionar. Hoje no país a gente tem para a violência contra a mulher a Lei Maria da Penha, né? Sim. E eu não sei se existe o reverso contra a violência masculina, né? Não, cai na legislação comum do Código Penal. Ok, então a gente não tem uma lei da mulher que bate no homem. Vamos ter uma lei que preserva o homem a mulher que apanha do homem. A lei foi feita especificamente para a proteção da mulher que sofre violência doméstica. A gente tem alguns casos, alguns juízes que entendem que pela isonomia ela também se aplicaria para o homem, mas não é a maioria das decisões, são decisões pequenas, espalhadas pelo país, mas a lei ela foi feita, o sujeito passivo da lei é o homem, o agressor, não é a mulher. Só tem uma condição que a mulher pode ser a autora. Quando a mulher convive com outra mulher. Então, quando duas mulheres convivem, a agressão, uma delas pode ser encaixada na Maria da Penha. Fora isso, a gente não tem a opção. E a Célia Franzotti fez esse comentário e ela fez uma afirmação que eu vou deixar para você responder, que normalmente 90% dos casos, mesmo com a Lei Maria da Penha, não existe eficácia. Como da efetividade. Procede esse tipo de afirmação? Tem algum dado em cima disso ou não? Não dá para se afirmar, tem que deixar para uma apuração? Como é que é isso, Tim? Na verdade, o que acontece? A Lei Maria da Penha, ela abre o horizonte no Brasil para a proteção da mulher. Ela traz... Na verdade, a Lei Maria da Penha ela não tem nenhuma punição penal. Ela não é uma lei que traz uma pena para o descumprimento. A Lei Maria da Penha ela vem para trazer políticas. Ela obriga o Estado a políticas de proteção, a criar redes de proteção. São a Casa da Mulher Brasileira, são casas de passagem, casas-abrigo. Ela cria uma justiça especializada, que são as várias especializadas de violência da mulher, violência familiar. Então, ela traz para o cenário a necessidade de que a proteção contra a violência à mulher, contra a violência doméstica, ela não é um problema penal, ela é um problema social, ela é um problema de política pública. Então, a Lei Maria da Penha, ela vem em 2006 com esse intuito. E, a partir dela, a gente consegue ver a violência doméstica, a violência contra a mulher, como um problema de Estado. Ela equipara a violência doméstica, a violência à mulher, a crimes contra a humanidade, crimes de direitos humanos. Então, o problema da efetividade que a Célia pergunta, o que acontece é o seguinte, a gente tem no país a dificuldade de efetividade em qualquer esfera do cumprimento da legislação. Então, não é que o fato da Lei Maria da Penha não ter efetividade. Ela tem muita efetividade. Ela tem várias medidas protetivas de imediato que afastam o agressor de casa, proíbem o agressor, medidas que proíbem o agressor de se aproximar da agredida, de se comunicar com a agredida, de frequentar os mesmos locais, proíbe de que ele visite os filhos nesse momento de atrito. Ela permite a prisão preventiva. Então, ela traz, sim, segurança e ela é muito aplicada. O que eu poderia dizer para a Célia é assim, não é essa informação de que em 90% dos casos não acontece, não é verdade. O problema não é a efetividade da lei. O problema volta para a questão social de que ponto que a gente consegue fazer com que essa mulher agredida
ela leve esta denúncia, ela leve este pedido de socorro até o final. Porque qual é o problema? E aí sim cairia na falta de efetividade. Obviamente que a gente não tem estrutura policial, estrutura judiciária, para dar a proteção que a mulher precisa na sua amplitude. Então, o problema é que, ao mesmo tempo que eu consigo proteger essa mulher, eu não consigo dar a proteção que ela precisaria ao longo de todo o tempo, a não ser em uma única condição, que ela assuma que a convivência com aquele agressor não pode mais existir. Aí eu tenho casas, inclusive, hoje a gente tem casas sigilosas, que ninguém sabe para onde essa mulher vai. Ela consegue, inclusive, uma nova identidade. Então, o Estado dá a proteção. A dificuldade da efetividade é não ter estrutura e aparelhamento para que faça isso, sim, de uma maneira mais efetiva, e cai num problema de até que ponto que a mulher consegue se libertar desse agressor, independente da questão penal. Legal. Deixa eu só fazer um comentário. Se quem está assistindo está gostando, clica no aviãozinho aqui embaixo e manda o convite para mais umas 5 pessoas para a gente encher essa live mais ainda aí para ter discussão. Paty, eu vou te passar com uma pergunta e um comentário. A Flávia falou da questão do embotamento afetivo, né, por conta dessa violência, que eu acho que a violência física ela é sempre precedida por uma violência verbal muito tempo antes, né? Uhum. E a P. Santana, a Cris Aparecido, falou que é um tema muito importante. E ela fala sobre, também, eu vou englobar nessa questão do embotamento afetivo para você responder, a questão do abuso alcoólico ou do etilismo nesse momento de confinamento, que está aumentando, e aí, então, também, por consequência, esses índices de violência. Sim. A violência verbal, ela sempre vem antes. Aliás, normalmente são homens extremistas, né? Eles começam amando demais, tratando feito uma rainha, seduz e faz se apaixonar e seduz essa mulher, né? Até emocionalmente. Depois ele começa a perder um pouco esse jeito maleável e carinhoso e vai para agressões verbais de diminuição em relação à própria mulher, né? A própria companheira. E depois ele parte para uma agressão realmente física, né? Agora, isso faz com que a mulher realmente comece a virar um caramujo. Esse embotamento emocional vem daí. Ela tem medo de sorrir, ela tem medo de falar, ela tem medo de ser ridicularizada, ela tem medo de apanhar quando chegar em casa, ela tem medo de qualquer coisa. E ela realmente vai entrando nesse embotamento emocional. Agora, essa questão do álcool, eu tô achando até engraçado isso, sabe? Como a gente tá levando, né? Porque é claro que a gente tem que levantar que o álcool excessivo está piorando esses números, né? Mas aí esse homem, ele tem 2 problemas. Ele tem essa falta de limite que leva a ato de violência e de desrespeito, não só em relação à sua companheira, mas em relação aos filhos, à filha, né? A família toda. A gente ouve casos de quem bate na mãe, na avó, enfim. É doméstico, quem está em casa. E ele tem o problema do alcoolismo. Né? Então, quer dizer, o coitado está com problema, né? O coitado, ele está com problema, ele não pode sair, a mulher também não pode sair. Ele está bebendo mais porque ele não pode sair, porque não está entrando dinheiro, porque a gente está numa crise, porque existe a pandemia. Então, olha essa balança como ela está desleal. Né? A mulher, ela tem cada vez mais que se acalmar, né? Porque ela é a serenidade da casa, ela precisa manter esse marido calmo enquanto ele bebe, porque tem os filhos. E se ele me bater na frente das crianças? Ela não está nem preocupada mais com a integridade física dela, com o medo dela. Ela está preocupada em manter tudo em ordem para esse marido ficar calmo. Mas ela está vivendo a mesma pandemia que ele. Uhum. Né? E a gente começa a discutir isso e a gente vai lá, poxa, né? Eles estão bebendo mais e aí a violência aumenta. Não, esse cara já bebia, esse cara já era violento. E de novo cai em cima da mulher. Porque ela é que tem que ir lá botar panos quentes e acalmar e ceder, dar uma acalmadinha nele de uma forma ou de outra para que ele não agrida. É muito difícil, né? A Renata estava falando aqui, a mulher tem medo, é claro que ela tem. É claro que ela tem. Né? Ela, às vezes, ela vem de uma repetição de comportamento. O que a gente chama na psicologia de repetição de comportamento? Ela viu o pai bater na mãe,
ela apanhou do pai, as irmãs, os irmãos. Então aquilo para ela é comum, não é tão grave quanto a gente está falando aqui. Entendam, essa não é a minha opinião. Para mim é gravíssimo. Mas para algumas mulheres não é tão grave, porque ela já viu isso tantas vezes. O avô, o pai, o tio, o primo, todo mundo bate, né? Então, assim, a gente vai levando, né? E ele é boa gente, ele trabalha, aqui em casa não deixa faltar nada. Então, assim, são N motivos que englobam fatores de família de origem, o que ela trouxe dessa família de origem, o que ela tem de intervenção de intervenção social, que ela recebeu da sociedade, o que ela recebe da sociedade. Isso está muito misturado com o local onde ela mora, com as pessoas com que ela convive. O problema é muito maior. É muito maior. Eu queria agradecer o pessoal só queria agradecer o pessoal que está elogiando demais vocês aí. Fico contente de dizer que os convidados da live são de alta qualidade. Podem mandar comentários e perguntas que a gente vai respondendo aí. Eu queria... Eu ia perguntar para você o seguinte, Tino. As pessoas falam da violência, atribuem isso às vezes ao alcoolismo, a algum problema socioeconômico, mas essa não é uma realidade da baixa renda ou da classe social de baixa, nível C, D ou E. Existe algum estudo jurídico aí que você tenha lido que em relação à classe social ou alguma coisa nesse sentido? Se esse índice ele é diferente por classe socioeconômica, não? Eu não tenho um índice, acho que não tem uma pesquisa com índice exato, mas ele acontece em qualquer nível social. Mas o problema é que o tema que a gente trouxe é falar na pandemia. Se a gente pensar na pandemia, ele fica muito elevado nas classes menos privilegiadas, porque é mais fácil você conviver 24 horas com o seu marido, com o seu companheiro, até mesmo se ele for o seu agressor do dia a dia, no momento de pandemia, porque você tem um espaço maior, você tem um conforto maior. Agora, imagina você que a grande realidade do nosso país, não vamos falar de violência só em São Paulo, vamos falar de violência no Norte, no Nordeste, lá no final de Manaus. Então, se você pensar que você tem que conviver dentro de 25, 30, 40 metros quadrados, com 5, 6 pessoas, e aí vem sim o problema do alcoolismo, eu discordo nesse ponto da Patrícia, o alcoolismo tem influenciado muito nisso. Falando de índice, só um parênteses. Por exemplo, na África do Sul foi proibido o consumo de bebida alcoólica na época da pandemia. E é um dos países em que a violência doméstica ela se manteve. Não é que ela diminuiu, mas ela se manteve. O não excesso do álcool lá fez com que a violência doméstica no momento de pandemia ela não disparasse. Então, sim, existe a violência doméstica, a violência contra a mulher em todos os níveis sociais. Mas eu entendo que nos níveis mais baixos, até pela condição social, pela falta de cultura, pela falta de conhecimento, pela falta de oportunidade, isso fica mais patente, mais evidente. Aí eu queria já aproveitar e responder a pergunta da Jade. A Jade fez um comentário de que a lei não deveria só punir, que a lei vem só para punir e não resolve o problema. Na verdade, a gente teve uma alteração na Lei Maria da Penha, agora em 2019, exatamente para corrigir esse problema. E foram acrescentados 2 pontos à lei. O juiz pode, nas medidas protetivas, não só pode como deve, obrigar o agressor a participar de reeducação e obrigar esse agressor também a se tratar, né? São 2 pontos. Obriga ele a participar de ressocialização e obriga esse agressor a participar de alguns movimentos para que ele aprenda de educação. Posso te fazer um complemento? Pode. Desculpa. Eu vou me atrever até a falar de números sem ter aqui o levantamento estatístico, tá? Eu acho que a maioria acontece na classe mais baixa, porque no nosso país o percentual de pessoas de classe baixa é muito maior que o de classe média alta ou alta. Só por isso, né? Vamos colocar esse indivíduo numa reeducação? Vamos, eu quero ver onde é que ele vai. Eu quero ver quem que vai ensinar essa pessoa a aprender a amar, porque isso é falta de amor. Então, o que ele vai aprender nessa reeducação? Fiquei até curiosa para saber, vou dar uma pesquisada nisso. Né? Porque como é que ele vai aprender que... Cara, ele não aprendeu a amar.
Ele não, a Renata tá aí, Renata maravilhosa. Teve a coragem de escrever aí para quem leu, eu me libertei disso. Né? Eu conheço a história da Renata, eu sei que ela se libertou mesmo, e ela tá falando do machismo. Então vamos pegar essa situação, vamos tirar lá da classe menos favorecida e vamos levar lá para cima. Né? Esse cara lá da classe alta, ele tem muito mais acesso à bebida alcoólica do que o da classe baixa. Ele tá com a adega dele lotada de vinho. Lotada de bebidas caras, com uísques bacanas. E ele, se ele tiver que beber, ele vai beber. Os números, é óbvio... Só um minuto. Os números, é óbvio que vão ser menores, porque a classe alta é menor, numericamente. Né? Mas o que acontece... Só um minuto. Tá bom. Mas ele não vai bater quando acabar. Não. Mas realmente, na classe alta, tem uma outra coisa que a gente não colocou aqui ainda, né? Que é o poder, né? Acho que foi até a Renata que falou sobre isso também. O poder, né, gente? O poder, o cara se acha poderoso. Quantas vezes esse cara mantém essa mulher em casa com bolsas caras, com roupas caras, fazendo academia todo dia, e ele se acha dono dela, porque ele banca. Aí ele chega em casa, estressado, ele desce do escritório dele, lá no segundo andar, aí ele vai para a sala, né? Pede um uísque, porque ele tá sentado, ela vai lá, serve o uísque, esse cara, depois do terceiro uísque, começa a agredi-la, dizer que ela tá com uma barriguinha saliente. Né? Então não é só na favela, pode falar agora. A única diferença é que ao invés de tomar uísque, o cara toma álcool puro, toma corote. A diferença não tá no valor da bebida, o acesso à bebida ele tem em qualquer classe social. Ok, mas e a diferença numérica? Você tem muito mais gente na classe, por isso que os números são maiores. Sim, eu estou defendendo que nas classes menos favorecidas a violência é maior. Ela existe também, e aí é até um pouco óbvio, ela existe também nas classes privilegiadas, nas classes de maior poder aquisitivo, mas é incomparável com as classes menos favorecidas. É lá que a coisa pega, é lá que a mulher toma porrada. Então a gente tem que tratar desse assunto com verdade. É lá que a mulher toma porrada. É lá que a mulher é estuprada. É lá que Eu acho que a gente tem que tratar desse assunto com igualdade. Não, mas é lá que a mulher é obrigada a fazer sexo, na maioria das vezes sem querer. É lá que ela sofre violência física. Agora, qual que é a diferença da agressão? A gente tem várias modalidades de violência doméstica e de agressão. A grande diferença é que eu acho que nas classes mais favorecidas, a violência não é física na maioria das vezes, ela é psicológica. Você tá gorda, você tá velha, você tá não sei o quê. É moral, na agressão, é mais psicológica. Eu acho que a linha de corte da violência doméstica contra a mulher com relação às classes mais favorecidas e menos favorecidas qual é o modelo de agressão. Eu vou te dar um modelo, desculpa. Mulherada, presta atenção aí. 50 tons de cinza. Preciso falar alguma coisa? Aquilo não era agressão física, aquilo era o quê? Eu entendo. Cara culto, poderoso, né? Falando da comunidade. 50 tons de cinza é uma coisa, a comunidade é outra. Na comunidade, se a mulher não submeter isso, ela não come, o filho dela não come. É muito mais complexo. Tem algumas pessoas falando que a gente precisa de rede de proteção, não adianta só denunciar. Sim, esse é o segredo. Sim. A Lei Maria da Penha, ela veio para isso. E não é verdade que não tenha. O Estado... em todos os 27 estados, a gente tem redes de apoio. Todos eles têm casa de acolhida. Tem casa da mulher brasileira. Então, assim, há acolhida. O problema é que nem sempre as mulheres conseguem chegar na acolhida. Sim. Então, a mulher que mais sofre é aquela que talvez esteja assistindo agora, e se o marido passar e ver que ela está assistindo, ela vai tomar porrada. E ela não vai poder denunciar. Então, essa violência doméstica é que precisa acabar. Essa violência doméstica que preocupa. Essa violência doméstica que vira feminicídio. Deixa eu passar para a Paty uma pergunta aqui que a Jade fez. Que talvez essa história de bater por amor é porque ele, quando apanhou, quando criança, o homem era porque tinha apanhado por amor para educação. Procede esse tipo de informação? Super procede. Super procede. Porque você entende que violência física, educação e amor andam juntos. Super procede, você internaliza aquilo. Se desde criança minha mãe que me ama, meu pai batem porque querem o meu bem, meu companheiro também. Você internaliza, parece impossível, né, gente? Mas a gente internaliza as coisas e não percebe a diferença. Não percebe. Tem tudo a ver, sim.
a Cláudia fez o comentário que ela passou por uma experiência horrível de violência doméstica e que se via sem forças, né? Eu acho que a maior força, aproveitando alguns comentários que já passaram aí, é da mulher. Eu ainda, assim, eu ouço no consultório, porque eu atendo um público feminino, né? Um público feminino de classe social até, vou dizer, variada, porque com os 4 consultórios eu tenho uma gama, né? Eu sempre fiz uma dermatologia, entre aspas, acessível. Então, e eu fico com ela na maca, fazendo os tratamentos por hora ou próximo disso, né? Então a gente vai criando um vínculo de E várias vezes ela volta no teu consultório, né? Então ela te conta o próximo capítulo. Exato, exato. E eu tenho um hábito que sempre eu faço anotação para que ela se sentir acolhida. Então eu puxo o assunto, eu pergunto do problema dela. Às vezes é do filho, às vezes é da empregada, às vezes é do marido, enfim. E a grande maioria delas, elas elas falam do problema em casa, que em geral não é uma violência física, nesse meu público, é uma violência psicológica, ao ponto de, se você me largar, ninguém vai te querer, se você me largar, você com 2 filhos, ninguém vai te querer, porque você já está velha para isso. Quem vai te bancar? Sempre jogando para fora, e eu é que te banco, você tem que me servir, tal, aquela coisa toda. Mas ela também tem dificuldade em se libertar, vou usar o termo da outra espectadora que está acompanhando, tem dificuldade de se libertar, não por medo de o que eu vou fazer depois, mas justamente por isso. Ah, ele precisa de mim. Eu vi isso, ele precisa de mim. Eu não tenho como sair de casa porque meu marido precisa de mim, porque sou eu que organizo as coisas em casa, sou eu que administro o patrimônio dele, sou eu que faço tal tipo de coisa. Então, eu acho complicado. Como uma pessoa, ele precisa de mim, mas eu apanho e fico nessa, apanho psicologicamente, no caso. Você percebe que é uma troca? É uma troca. Desfavorável, né? Mas é uma troca. Eu queria fazer uma proposição para vocês dois, com o maior respeito e o amor que eu tenho pelos dois. Vamos sair do consultório dermatológico, vamos sair do consultório de psicologia na Granja Viana e vamos para onde a porrada acontece de verdade, gente. Não, eu acho que tudo bem, você tem razão. Você tem razão, mas a gente não pode esquecer, não pode discriminar quem não tá lá. Não, de forma alguma, é isso. violência do mesmo jeito, ela sofre do mesmo jeito. Sim, mas você tem razão. Eu não tô medindo e desqualificando a violência que a mulher do seu consultório sofre, porque ela sofre igual a outra. Olha que engraçado. Talvez ela sofra até mais. Talvez ela sofra até mais porque ela tem mais consciência. Olha que engraçado, eu vou aproveitar essa do Tino até para contrapor um pouco. A Cláudia eu conheço, eu sei quem é, né? A gente já trabalhou junto. E ela que falou que já passou por isso em casa, colocou aqui um verdadeiro relacionamento abusivo, onde ela mantinha financeiramente a casa, era mulher, mantinha financeiramente a casa, saía para trabalhar e quando chegava em casa de volta, passava por coisas que ninguém acreditaria. E tinha vergonha de contar isso até, né, para as amigas ou qualquer outra coisa, né? Oi? Não, pode então, continuar, assim, né? Eu concordo que eu acho que eu vou fazer, Tiro, talvez uma afirmação que pode ser até, de certa forma, polêmica. Mas acho que essa é a ideia. Eu ousaria dizer que quanto mais baixa a classe social, maior o índice de violência física. E quanto mais alta a classe social, maior o índice de violência psicológica. É Perfeito. a minha visão do negócio. Perfeito. Porque a alta classe também, o marido tem vergonha de bater porque ele vai ser rotulado ou ele pode ser rotulado pela alta sociedade. O baixa sociedade não está nem aí. Às vezes até ele chega no boteco, eu bato mesmo porque não sei o que lá. Aí os amigos batem palma para ele. O alta classe, ele tem vergonha disso, mas ele se vale de uma opressão de argumentação, uma opressão psicológica muito grande que, no meu ver, não tem melhor ou pior. Mas ele é tão grave, ou até mais grave do que outro, que ele leva a um embotamento afetivo, uma destruição da personalidade muito maior do que uma agressão física. Sim. Não estou falando que tem melhor ou pior. Não, o sofrimento, como a Ana Luísa falou, o sofrimento é real para as duas mulheres. Eu não estou quantificando o sofrimento, dizendo que uma sofre mais e a outra sofre menos. Não é isso. O que eu estou dizendo é que, assim, pensando como política de Estado, pensando como solução, como fazer diferença na vida das pessoas enquanto advogado, enquanto cidadão, enquanto poder estar fazendo uma live, enquanto poder plantar a semente, é que a gente precisa mudar a realidade do Brasil. E, assim, não adianta mudar a realidade sem discriminação da pessoa que vai no seu consultório, no consultório da Patrícia, ou até que me procura. A gente precisa mudar a realidade de quem não tem acesso a nada. Se a gente, como sociedade civil, não tomar
a rédea das coisas. A gente tem um presidente maluco, a gente teve outro presidente e presidenta malucos, a gente só tem maluco cuidando da gente. Essa é a grande verdade, independente da cor do partido, todos são iguais. A gente só tem maluco cuidando da gente. Ou a gente toma esse país pela mão e cuida de quem precisa, e a gente não vai cuidar de cima para baixo. A gente tem que cuidar de baixo para cima. Talvez não para mim, mas talvez para o meu filho, para o meu neto, para o seu neto. Então, quando eu faço essas proposições de dividir as coisas, é de propósito. É que se a gente conseguir, se a gente tiver 200 acessos, 300 visualizações, se a gente conseguir disseminar que a gente precisa fazer alguma coisa, como, por exemplo, alguém perguntou, você denunciaria o seu vizinho que bate na mulher? É obrigação de cada um de nós fazer isso. Não tem que perguntar, tem que denunciar. Indignação, você tem mas que se indignar. Mas eu denunciei e não aconteceu nada. Não importa. Se você denunciar, se eu denunciar, se o outro denunciar, vai acontecer. O Estado está aparelhado para isso. A gente precisa, não só na violência doméstica, mas em tudo. A gente precisa tirar a bunda da cadeira, me perdoem, tirar a bunda da cadeira e fazer a coisa acontecer. A gente está num feriado, no dia 1º, feriado, e tem várias pessoas discutindo o tema. Se a gente está aqui é porque a gente tem capacidade de fazer a diferença. E sempre as minhas proposituras são nesse sentido. Vamos fazer a diferença. Vamos assistir a live e vamos amanhã, se ouvir o vizinho bater na mulher, a gente tem várias formas de fazer isso anonimamente. Eu vou até passar e deixar algumas delas para que as pessoas possam se utilizar. Mas a gente tem que fazer alguma coisa, senão a live cai no vazio. E aí... Nesse caso, não vai cair no vazio, porque ela vai ficar lá no YouTube para o resto da vida para quem quiser, viu, Tino? Então, eu até vou aproveitar teu gancho aí para o pessoal repassar o link da live para todo mundo aí. Essa história da denúncia, a Flávia disse que ela denunciou uma vizinha, né? Porque o cara acho que bate no filho, bate na mulher. Ela mora no Oscar Freire, ela colocou aí, tá? E o marido e o homem é advogado. Não sei. Ela colocou. Colocou? Não, quem colocou que era advogado foi a Célia, mas perfeito. E aí, também. Quando a polícia chegou, a mulher negou que estava rolando isso. Né? Mas eu conheço a Flávia também e eu sei que ela é uma pessoa que fica indignada e tem que denunciar 30 vezes. Uma hora vai pegar um flagra, não tem que desistir. Essa mulher negou por medo ou por vergonha. Né? Não sei por quê. Mas essa coisa da indignação acho que vem de encontro ao que você está falando. A gente realmente tem que exaustivamente não fechar os olhos. A gente tem um exemplo em São Paulo nessa linha, Marcos. Só eu já paro de falar um pouco. Deixa eu falar, eu não paro mais. Tem mais a gente tem em São Paulo um projeto chamado Projeto Justiceiras. Tem uma promotora, a doutora Gabriela Mansur. Ela já vinha desenvolvendo, ela trabalha com violência doméstica, não só com violência doméstica, ela é de São Paulo. Ela já vinha desenvolvendo esse projeto. Com o início da pandemia e aumento dos índices, por exemplo, em São Paulo, de março para abril, a Polícia Militar atendeu 44,9% a mais de chamados de violência doméstica. Aí não é a denúncia, é a 190, a viatura chega lá na porta. 44% a mais. Esse projeto Justiceiras, ela lançou no final de março e ela reuniu advogadas, psicólogas, assistentes sociais e médicas. É um projeto de voluntariado. No dia que ela lançou, ela já teve 300 voluntárias e chegou em 700. Então, eles fecharam as pessoas voluntárias. Ele tem um WhatsApp, que a pessoa fica anônima. Ela criou o que eles chamam de Sala da Justiça. Então, o que acontece? Uma mulher que está sofrendo a violência, se ela conseguir, de alguma forma, acessar o WhatsApp e denunciar, elas se reúnem, essas profissionais voluntárias, algumas delas, mesmo agora no momento de pandemia, elas se reúnem remotamente, traçam uma estratégia, se for necessário, elas fazem a denúncia, elas conseguem direcionar alguém para tirar essa mulher de lá, a advogada tenta a medida protetiva, se for o caso, o assistente social vai até o local. Então, é um projeto que merece aplausos. E eu queria deixar o WhatsApp, depois eu vou passar também, mas o número é 996391212. Chama Justiceiras. 9911-996391212. É mais uma ferramenta para ajudar. E aí, respondendo, você denuncia o vizinho, denuncia para os Justiceiras. Não precisa denunciar para a delegacia. Ok, a gente ainda está dentro de uma carcaça para essas coisas. Perfeito. Denuncia para os Justiceiras. A gente tem outras formas para denunciar.
A gente tem o Mapa do Acolhimento, www.mapadoacolhimento.org. Ele Vê se é monitora... isso que eu estou publicando aqui, Tino. É isso daí? Não apareceu ainda. Projeto Justiceiras. 99 Projetos Justiceiras. Perfeito. E o outro é mapadoacolhimento.org. mapadoacolhimento.org. Tá. Esse site, ele monitora, ele tem um mapa de todos os aparelhos de proteção da mulher no Brasil inteiro. Todos os que existem. Casas de acolhimento, as varas especializadas, todo e qualquer tipo de aparelho que proteja a mulher em violência, não só do Estado, mas da sociedade civil, a gente consegue acessar por esse mapa do acolhimento. Então, são ferramentas que ajudam não só a mulher que está vulnerável, mas ajudar a sociedade civil a fazer alguma coisa. Tem vários outros, depois eu vou colocando também. Mas a praia do discurso tem as ferramentas. Essas são algumas das ferramentas que a gente pode utilizar. Tem uma coisa também que eu acho bem importante, Muito que legal. é a observação, né? A gente tá agora em confinamento, fica mais difícil, mas a gente tem a condição, todo ser humano sabe observar, né? De observar mudanças comportamentais, a pessoa ela se torna, ela apresenta sintomas fisiológicos, ela apresenta mudanças que não condiz com o que ela tá, com o que ela diz viver, né? Eu acho que ela, em algum momento, ela se sente devedora de alguma coisa para esse parceiro e ela permite isso, só que ela não consegue esconder para um bom observador. É uma questão de pele, é uma queda de cabelo, é um falar mais baixo, é um sorrir menos, é um sentar muito contido, é uma mudança especialmente no jeito de se vestir. Então, mesmo que a gente não escute uma pancadaria e a gente vê uma pessoa mudando radicalmente essas coisas todas, porque a mudança nunca vem sozinha. Ela vem em grupo, né? A pessoa mudou o estilo de roupa, ela também tá falando mais baixo, ela também tá sorrindo menos, ela tá mais abatida, ela tem uma olheirinha porque não dorme, tem que ficar de olho em tudo. Sempre tentar acessar o que tá acontecendo, por que você tá assim? Que mudança é essa? Né? Não precisa esperar a pancadaria para tentar ajudar. É o estar indignado o tempo todo. Sem a indignação, a gente não consegue partir para ação. Verdade. Completando, o governo federal lançou um aplicativo Direitos Humanos Brasil. Nas lojas da Apple e do Google está disponível. Direitos Humanos Brasil. Aí ele é mais amplo, ele não é só para violência doméstica. Qualquer tipo de violência, qualquer tipo de infringência de direitos humanos, a gente pode acessar esse aplicativo e de maneira sigilosa fazer a denúncia. Ele tem até uma ferramenta interessantíssima, Marcos, para violência doméstica. Você consegue subir as fotos das agressões. Então, a mulher consegue tirar fotos, se ela tiver uma oportunidade, subir essas fotos, e aí o próprio aplicativo direciona para a unidade policial, para a delegacia da mulher mais próxima, para que sejam tomadas providências. Então, qual é o nome do aplicativo? Repete aí. Direitos Humanos Brasil. Tá. Direitos Humanos Brasil. Importante também, se todo mundo divulga, mas é importante ter esse número. 180. A Central de Proteção à Mulher. 180. Número 180, é nacional. Você tem 190 polícia, se tiver agressão acontecendo naquele momento. E 180 é a Central de Proteção, que tem profissionais especializados para atender essa mulher. 180 e Direitos Humanos Brasil. Deixa eu avisar vocês que a gente está entrando nos últimos, talvez, 5 minutos aí da live. Tá. Nosso Okay. sonho de consumo é fazer uma live que comece sem cair. Não, mas a gente não perdeu muito tempo, não. Mas também, se cair essa live e a gente quiser, eu vou só precisar de 1 segundo. Enquanto ela salva, eu já abro outra live e o pessoal se conecta de novo. Aí a gente continua mais um tempo. Não sei se fica cansativo pelo feriado. Eu estou à disposição para falar até meia-noite. Aí eu começo a falar no dia 2. Ah, não. Aí não, porque vai ser hora de você tomar seu vinho italiano, que eu sei que você toma um vinho italiano na sexta-feira à noite. Aí então... o meu vinho italiano eu vou bater na mulher mais do que o cara que vai tomar corote. Vai bater do mesmo jeito. Não vai bater do mesmo. Eu só quis dizer que
Todas as mulheres têm que ter o mesmo direito, independente de ser mais favorecida ou menos favorecida culturalmente ou financeiramente. A gente vai falar depois sobre isso. Vamos marcar um... Eu acho que ao invés de prorrogar essa, não sei se vocês querem se manifestar aí, fiquem à vontade. A gente pode marcar uma outra de um tema parecido, o que for melhor para vocês. Eu estou inteiramente à disposição e já aproveito, já está indo para o final, Marcos, aproveito para me desculpar pela empolgação, mas eu não consigo não me indignar. E assim... Fala aí. Mas acho que a ideia é essa, a gente tem que sofrer pelo próximo, né? Eu só tenho uma coisa para falar, me emocionei porque assim... Quer ajuda? Não. Ele tá emocionado, gente, é verdade. Ele sempre... Eu queria fazer um pedido de desculpas para Fernanda e para o Gabriel por todas as vezes em que eu não tive a sensibilidade de não brincar com esses assuntos e de não fazer brincadeira com coisa séria. Sim. Gente, é assim, ó, aqui em casa nós temos 2 jovens, né? 21 e 22 anos. E aquelas brincadeiras, eu vou citar uma boba. Vai esfriar a barriga no tanque e... Como é que é? E esquentar no fogão, sei lá, né? Não é exatamente isso que rolou aqui. Mas quando eles ouvem essas coisas, eles não se calam. E o Tino, às vezes, faz alguma brincadeirinha, né? Você vê, ó, eu, mulher, falo brincadeirinha. Percebe como tá dentro de cada uma de nós? Não é brincadeirinha, é ofensa, né? Mas eles têm discutido muito isso ultimamente e ele tem dado razão para os dois. Ele falou, olha, eu vou me policiar para não fazer mais, porque realmente é uma agressão. É uma diminuição ao outro. Né? E a briga rola aqui em casa, tanto o Gabriel quanto a Fernanda dizendo, não, pai, para, você não pode falar assim. Mas é que na minha geração, tá, mas... Só um detalhe, os dois estão fazendo advocacia, então o nível de argumentação deve ser bem alto aí, né? Me desculpem pelo desabafo, mas eu acho que eu precisaria fazer esse pedido de desculpa. Eu acho que assim, Tina, é maravilhoso esse tipo de reconhecimento, eu acho que cabe a cada um, eu também tenho minha parcela, assim como todo mundo. Vou falar todo mundo da ala masculina, a gente acaba, não sei se é enraizado, se a gente aprendeu assim, está tentando se livrar, né? Vamos falar assim, se desprender desse conceito enraizado que a gente tem, né? Mas eu tento da minha parte também fazer isso no dia a dia, tanto em casa quanto no meu consultório, né? Em casa até eu falo que a minha esposa é o macho da casa, porque a Mônica tá aí, mandou coraçãozinho. Porque ela que faz a maioria das coisas de casa mesmo, né? Então, assim, de cuidar desde ela tem que trocar uma resistência de um chuveiro, trocar uma lâmpada, ela que faz mais que eu, que isso é uma questão de habilidade ou domínio. Mas eu acho que não é só o ato do fazer, eu acho que é a questão da ajuda diária, que a gente já discutiu na outra live com a Paty, então aquela questão do cuidar, né? Eu sei o que a minha esposa gosta, eu também peço desculpa, então, em público, sempre as brincadeiras ou os atos, né? Às vezes o ato ele é pior do que uma palavra. Ô, Marcos, vamos voltar mais... Vamos voltar mais 15 minutos para não ficar cansativo? O que você acha? Vamos. A gente marca o tempo de 15, cada um Mas fala ainda 5. o Instagram costuma me avisar quando falta 2. Quando faltar 2 minutos, ele vai me avisar. Tudo bem, gente? Vamos voltar mais 15. Aí a gente fala só mais um pouco, tem algumas coisas para finalizar. Ele acabou de avisar que falta 1 minuto e 50 aqui, tá bom? A gente volta mais 15 para também não atrapalhar a noite de ninguém. Legal, Pode ser? legal. Sim, claro. A gente fecha. Eu vou só salvar para ficar no history. Aí eu já abro a segunda e vocês... E a gente fica combinado em 15 minutos. Isso, perfeito. O que eu acho... Aí o Viscardi também gosta do vinho. Por isso que eu falei do vinho e ele apareceu aí. Grande Viscardi. Viscardi fez uma massa maravilhosa ontem. Ele postou, vai ter que fazer pra gente. Opa, também, Renato, galera toda aí, Viscardi. Mas, assim, eu acho que essa questão do conceito, e eu tento fazer no consultório, no dia a dia, um momento de válvula de escape mesmo das pacientes, entendeu? Eu não sei se... Boa, Mari, vou buscar o vinho. Eu vou deixar o A Seguir Cenas, o meu comentário A Seguir Cenas, exatamente porque a gente entrou no último minuto dessa live. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu quero falar como eu faço isso no consultório e vou abrir isso para vocês. Você tem 5 minutos que os outros 5 são meus.
Tá, eu vou fechar essa live, que falta 40 segundos, vou salvar e já vou abrir uma próxima. Ok. Tá bom? Já fica meu agradecimento pelo convite. Obrigado, Marcos. Falou, faz um pouquinho, só vou encerrar, vou salvar e a gente abre outro. Eu vou Liga tentar todo voltar mundo pelo pra meu, lá. tá? Tá bom, beleza. Valeu.